Recentemente, eu comecei a notar alguns tipos de jogos de terror bem específicos. Jogos que, claro, já existiam antes em outras formas, como vídeos, analog horror, entre outros. Mas eu só percebi que eles existiam no Roblox quando eu tava fazendo meu vídeo Submarine Simulator. Mas, afinal, de qual tipo de jogo eu tô falando? Bem, caso você leia o título, o que eu assumo que você fez pra entrar nesse vídeo, então você já sabe do que eu tô falando. Mas, chega de enrolação. Fica bem confortável e lembre de cobrir os pés, porque vamos adentrar os gêneros dos jogos de terror mímico. Bem, para começar, deixa eu explicar o que são os jogos de terror mímico. Sabe aqueles jogos que tentam se vender de um gênero, mas na verdade são de terror? Usando o Submarine Simulator de exemplo. Aquele jogo tenta se vender como um simulador como qualquer outro. Entrando nele, vendo o menu ou só dando uma olhada de fora, você não ia imaginar que seria um jogo de terror. Até porque não tem nada muito alarmante por fora do jogo. A descrição, conquista, títulos e fotos são todos de algum simulador. Meio abandonado do Roblox, claro, mas ainda um simulador. E isso não se limita apenas a jogos, já que filmes e outras formas de entretenimento também podem ter isso. Começando por um que descobri enquanto fazia o roteiro desse vídeo. Bunny Tail é um jogo que foi originalmente feito para o evento Dream Jam, dos desenvolvedores do Roblox, que era tipo um concurso em que times de desenvolvedores de até 5 pessoas tinham que fazer um jogo de uma experiência de sonho original em 10 dias. O que é até que criativa, na minha opinião. Quando entramos, a gente é introduzido ao nosso objetivo pelo Rei Coelho: proteger Dreamville de desabar da sua nuvem por causa da tristeza do povo, de acordo com o rei. A gente é os únicos que podem impedir isso. É um clássico daqueles jogos de heróis, sabe? The Legend of Zelda, por exemplo. Bem, sem confirmação nenhuma, aceitamos essa missão fácil e avançamos até uma vila com alguns coelhos que a gente precisa ajudar. Ben, Harry, Alex, Joe, Max, Ava, Jack, Margaret e Bob. Não tem muito uma ordem de quem a gente quer ajudar, então a gente vai só no quem tá mais perto, que é o Harry. Por favor, ajuda. Minha casa está cheia de fumaça. Tem fumaça descendo da chaminé e eu não consigo entrar. Por favor, ache o que está acontecendo e pare. Bem, então a gente só tem que impedir uma fumaça de entrar na chaminé dele? Como é que isso sequer faz sentido? Mas tudo bem, ignorando isso, vamos só continuar e ir pro próximo. O Benny. Minha cenoura sumiu! Ela tava na placa ontem. Por onde é que ela foi? Por favor, me ajuda a encontrar ela. Bem, a missão do Benny não parece ser nem tão complicada, até porque a gente só tem que achar uma placa em formato de cenoura por aí. E não é nem tão difícil, até porque o mapa não é nem tão grande, sendo composto por um labirinto de grama, o castelo, a vila, 2 lojas e a floresta. Então não tem muito lugar pra procurar essa placa. E depois de um tempo a gente acha e entregamos de volta pro Benny. Muito obrigado. Pega essa moeda. Ótimo, um a menos. Ganhamos uma moedinha e agora que eu parei pra perceber o quão esquisitas essas casas são. Não, calma. Agora que eu vi, tem um ventilador soprando a fumaça de uma chaminé pra outra. E essa não é a chaminé do Harry. Ok, vamos deixar isso pra depois e ir pro próximo coelho, o Alex. Eu perdi meu coelhinho de pelúcia. Eu estava caminhando com meus pais mais cedo na floresta hoje e acabei deixando ele cair. Você poderia me trazer ele? Eu não posso ir na floresta sozinho. Assim como o Benny, a missão do Alex é apenas procurar um outro objeto, simples e rápido. Ainda mais que o boneco que ele perdeu fica na mesma área que a cenoura do Benny, sendo a floresta no caso. Você achou ele? Muito obrigado. E com isso, a gente pode tirar o Alex da lista de pessoas que a gente precisa ajudar. E assim, a gente só precisa ajudar um coelho e depois o outro. Sendo o próximo, o Joe. Minha casa tá doente. Eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar o bolo de cenoura que faz ela se sentir melhor. Você pode achar uma moeda e comprar um bolo de cenoura? Então, supostamente a casa dele tá doente e a gente tem que comprar um bolo de cenoura pra fazer ela se sentir melhor? A esse ponto eu não questiono mais nada. E, já aproveitando que ele tá perto, vamos ver o que o Max precisa. Por favor, ajuda. Eu não consigo achar meu óculos. Eu estava trabalhando no labirinto de grama mais cedo e eu devo ter deixado eles caírem. Eu pegaria por mim mesmo, mas eu não consigo ver sem eles. Você poderia me ajudar? Bem, simples o suficiente. A gente só tem que procurar os óculos do Max dentro do labirinto de grama. Então a gente entra no labirinto e depois de um tempo a gente acha os óculos deles.
voltamos sem problemas e agora já podemos devolver. Bem simples. Muito obrigado pela sua ajuda. Agora eu consigo ver. Ótimo. Tirando ele do caminho, vamos comprar o bolo de cenoura na casa do Joe. Olha, uma escada. Mas bem, chegamos nessas lojas e compramos o veneno e compramos o bolo de cenoura pra entregar pro Joe. Você conseguiu? Eu vou dar pra minha casa agora. Muito obrigado. Minha casa tá se sentindo muito melhor. Joe, check. E agora que eu parei pra pensar que no nosso caminho pras lojas eu notei uma coisa estranha. Uma lojista também parecia precisar de ajuda. Voltamos até as lojas e... Oh, verdade. É a Margaret. Uma das coisas que precisava de ajuda. Então, vamos ver o que ela precisa. Por que ninguém compra minhas coisas? Ah, olá! Você está aqui para me ajudar? Por favor, me ajude a pendurar 3 posters pela cidade. Espero que isso atraia umas pessoas. Ok, então a gente só precisa colocar 3 panfletos por aí. O que seria bem pouco para uma loja se a cidadezinha não fosse tão minúscula. Então, é bem provável que dê certo. Vamos ver. Saímos por aí, colocamos os panfletos e voltamos. Muito obrigada. Vamos ver se vamos ter alguns clientes. Olha, está funcionando. Já temos nosso primeiro cliente. Bem, como esperado, a ideia dos panfletos deu certo e a loja já começou a atrair clientes. Tirando ela da lista, vamos ajudar o Jack, que tá preso em cima de um túnel, o que me faz me perguntar como é que ele conseguiu escrever e colocar o pedido de ajuda no quadro da cidade sem sair de lá. Mas não vamos nos perguntar mais coisas do que é necessário. Socorro! Eu estava escalando aqui em cima para me divertir e acabei preso. Por favor, encontre uma escada para me ajudar a descer. E, como esperado, ele quer sair de lá, mas não pode só descer com a ajuda do poste bem do lado dele. Beleza. Só vamos pegar uma escada logo pra ele. Muito obrigado. Vou descer agora. Bem, depois disso, a gente pode terminar essa missão super simples. Depois de ajudar os últimos 2 coelhos na parte de trás da cidade, Ava e Bob. Olá, estou fazendo um ensopado e preciso de 5 cenouras, mas elas estão muito caras na loja. Você poderia, por favor, encontrar 5 cenouras pra mim e me entregá-las? Minhas plantas não estão mais crescendo. Eu não sei porquê. Eu não reguei elas, mas eu acho que não é importante. Eu acho que eu posso tentar. Eu acho que eu deixei meu regador no parque, que eu usava pra fazer yoga. Você pode me ajudar a pegar? Ok. Então pegamos as 10 cenouras e o regador e levamos pros 2 coelhos. Nossa, muito obrigada. Eu vou cozinhar agora. Que tipo? Não é nada demais, você não precisa saber. Não é nada de muito especial. É algo bem normal. Você achou? Vou regar elas agora. Uau, funcionou. Muito obrigado. Ok. Terminamos a missão desses 2 e... Ué? Nada? Ah, verdade. A gente acabou esquecendo da missão do Harry, né? Então, vamos acabar com isso. Subimos na casa do Benny e desligamos o ventilador da casa dele e completamos a nossa última missão. Muito obrigado pela sua ajuda. Depois que acabamos com todas essas missões, o Rei Coelho nos pede pra voltar e encontrar ele no castelo pra pegar uma recompensa. Que, considerando toda a bizarrice que já aconteceu até agora, o que vai ser essa recompensa? Mas vai que. A gente vai até o castelo e falamos com o rei. Parabéns! Você salvou a cidade. Infelizmente, você não vai sair. Que pena. Nós sabemos que você sabe. A verdade por trás dessa cidade. A sua curiosidade te amaldiçoou. Boa noite. E um timer de 60 segundos começa. O máximo que a gente pode fazer é explorar toda essa cidade que tá bem mais brutalizada e sangrenta. Bem, antes que... Somos cortados em vários pedaços e temos que sair do jogo para iniciar. Bem, obviamente esse é o final ruim, porém o mais provável canonicamente. Porém tem um final bom, que é até que simples de conseguir. E pra gente fazer isso, a gente tem que fazer todas as missões de cada coelho de novo, ouvir o convite do Rei Coelho, mas a gente não vai pro castelo de cara. A gente volta até a praça principal e quando a gente olha para trás da placa de pedido de ajuda, a gente vê um coelho caído contra uma árvore, que se chama Jerry. Psst. Essa cidade não é o que parece. Você tem que fugir. Eu não tenho muito tempo para conversar, já que tenho certeza que eles estão me assistindo pelas câmeras.
Eu coloquei uma aeronave para fugirmos daqui. Ela tá logo atrás do... O que você tá fazendo aqui atrás? Eu tô no castelo. Continue. Bem, agora sabemos o que temos que fazer, pelo menos. A gente vai até o castelo, o rei revela as verdadeiras cores desse lugar, e agora a gente tem que achar essa tal de aeronave que o Jerry falou sobre. O que é meio complicado, já que ela fica meio escondida. Já parou pra pensar nos estilos de jogos que serão menos compatíveis com o terror? Alguns já caem na cabeça, simuladores, jogos de ritmos, entre outros. Mas e um parkour? Bem, esse é justamente o estilo desse próximo jogo de terror mímico. A Stereotypical Obby, ou um Obby estereotipado, é o jogo de terror mímico que se disfarça como um parkour. Então, vamos lá! Bem, começamos com um menuzinho que contém algumas informações do jogo, como minigames, conquistas, um shop, créditos, um botão de doações e, obviamente, o botão para entrar no jogo. Olá! E bem-vindo ao nosso parkour do Roblox. O objetivo é chegar no fim. Bem simples para você, não? Tenha certeza de ficar no caminho e o que quer que você faça, não saia por aí. A gente não quer que você se machuque. Bem, parece que é tudo para mim. Se divirta. Logo depois de sua apresentação, o Helper vai nos guiando para o caminho certo e nos dando dicas que, mesmo ele não dizendo, seriam bem óbvias. Até porque essa parte do jogo é bem simples. Chegamos à dificuldade fácil e as coisas ficam um pouco mais escuras, a música fica um pouco mais distorcida e os parkours continuam sendo bem fáceis. Mas não tanto quanto a dificuldade muito fácil. Sério, aquilo você pode passar totalmente sem pular se você quiser. Mas, outra mudança dessa dificuldade é que o Helper também não aparece mais. Bem, chegamos à próxima dificuldade... Ok... Bem, isso é diferente. Ok, aqui o jogo começa a realmente ficar estranho. Ficando todo escuro, a música fica totalmente distorcida, o sol do jogo fica assim. E até quando você tenta sair, o jogo te pergunta por que você saiu. Que é um detalhe legalzinho até. Além desses detalhes, o jogo começa a se comportar como um parkour normal, tirando a parte anormal, o aro. Chegamos na dificuldade difícil e mais uma vez o jogo muda. Ficando com o aspecto mais quebrado e a música sendo totalmente interrompida e substituída por uma ambientação estranha. Além de que nosso personagem também fica dando uns tiques no pescoço e de tempos em tempos, uma coisa se manifesta atrás da gente, acompanhada por um som de glitch e, logo em seguida, o mundo fica totalmente vermelho e corrompido, além de que a nossa tela fica chiada e tremendo. Mas, quando a gente olha pra essa coisa, tudo isso para. E eu não acho que isso cause algum impacto negativo pro jogo. Agora, os parkours não fazem o menor sentido. Chegando no próximo checkpoint, nosso personagem começa a bugar mais e mais, e a ambientação fica ainda mais quieta e assombrosa. Com parkours que lembram estruturas como casas, pontes, esgotos, prédios, cemitérios, uma prisão, estradas, além de que de vez em quando os sorrisos podem aparecer em plano ar por pouquíssimo tempo. Quando estamos prestes a completar o nível extremo, isso aqui acontece. E voltamos para um tipo de versão do nível muito fácil. Eu digo uma versão
porque essa não é a versão original, já que a música do jogo é diferente e o Helper também tem um rosto diferente e fala em Base 64. Ah, e também o jogo ainda sabe quando você sai. E também isso daqui, avisinho jumpscare. Então se você tem um coração fraco, pula pro tempo na tela. This is the lobby. 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 E esse é o final ruim. E sim, esse jogo tem vários finais, mas esses eu vou deixar pra você encontrar. Vai por mim, esse jogo é estranhamente divertido. O próximo é um jogo que eu também descobri quando tava fazendo esse vídeo. Amélia's Café é um jogo de terror mímico em que seu personagem decide ir pra uma lanchonete pra almoçar, mesmo que a descrição do jogo em si diz que seu personagem já tinha um mau pressentimento dessa lanchonete. Mas tirando isso de lado, entramos na lanchonete e ela parece bem confortável e aconchegante, com várias cadeiras, quadros e uns bonecos para decorar. Mas estranhamente não tem nenhum cliente aqui. Mas tudo bem, a gente não sabe quando o nosso personagem chegou na lanchonete, então vamos só pensar que ele só chegou muito cedo. Chegamos no balcão e... Ué? Não tem ninguém? Bem, vamos tentar tocar esse sininho. Ah. Ok. Olazinho, bem-vindo à lanchonete da Amélia. O que você gostaria de pedir hoje? E somos apresentados como escolha de diálogos, mas os dois levam para a mesma opção. A gente pode perguntar onde é que tá todas as pessoas ou quem é ela. Como a segunda pergunta é meio estranha, vamos só escolher a primeira. Eu só estou trabalhando aqui. Mas se você tá falando dos clientes, você é o primeiro que chegou, então não se preocupe. Aqui é uma lanchonete bem única. Me contrataram pra cuidar de tudo isso. Agora que nos conhecemos melhor, por favor, me conte seu pedido. E depois de nos sentarmos em uma das mesas, a Amélia nos entrega um cardápio da lanchonete e nos pede para escolher uma refeição. Entre elas, podemos escolher um corn dog, um pão de curry, uma tigela de ramen, uma de guion, um prato de omurice, que eu provavelmente pronunciei errado. Porém, nenhum dos pratos fazem diferença para a história, até onde eu sei. Então, escolhemos qualquer um sim. Depois disso, ela nos oferece mais 5 sobremesas, sendo elas um Shows Cream, uma bomba de chocolate ou um eclair de chocolate, uma magnolia, que pelo que eu entendi é um pudim, mas quando eu pesquisei no Google só aparece uma flor, então sei lá, um shortcake, que é basicamente um mini bolo, e uma torta de maçã. Escolhemos o que queremos das sobremesas. E, por fim, somos apresentados as 5 bebidas para escolhermos, sendo elas leite, chocolate, café, chá verde e chá com leite quente. Ótimas escolhas, eu vou preparar sua refeição. Por favor, seja paciente, vai demorar um pouco. Sinta-se livre para dar uma olhada pela lanchonete, ou apenas espere aqui pacientemente enquanto você espera pela sua refeição. Obrigada. E, com isso, ela nos deixa sozinhos na sala. Até porque, como ela mesma disse, ela é a única responsável por todas as tarefas dessa lanchonete. O que é no mínimo estranho. Como só uma pessoa é capaz de limpar, cozinhar, atender pedidos e tudo mais que uma lanchonete precisaria. Mas não deve ser muito da nossa conta. Vamos só esperar ela voltar. Aqui está, seus pratos estão prontos. Obrigada por esperar, eu espero que você goste da sua refeição. Não, calma. E isso foi rápido demais pra alguém que tá supostamente sozinha nesse restaurante, não? Pra nossa sorte, o protagonista também acha. E a gente pode perguntar como ela cozinhou isso tudo tão rápido, ou se ela já tinha feito esse prato mais cedo.
O que faria sentido. Então, vamos nessa pergunta. Que pensamento blasfemo você tem? Claro que não, bobo. Se você não sabia, eu sou bem rápida no que faço. Por isso, não precisamos de mais empregados. Agora, vamos ver qual você vai querer primeiro. Ok, Sonic da cozinha. Mas, sério, ainda é meio estranha a velocidade que ela saiu e voltou daquela sala. Mas, tirando isso de lado por agora, a gente tem que fazer um minigame pra comer, o que é até que criativo. Já que a gente pode fazer um minigame ou não, e isso determina se o nosso personagem come ou não. Mas, por enquanto, vamos fazer. Nossa, você comeu muito bem. Sabe, eu tenho um presentinho de despedida pra você. E ela nos entregou uma chave em formato de coração, que, de acordo com o nosso protagonista, parece o brinquedo de garotinha. Tá bom, né? Mas bem, pelo menos agora a gente pode finalmente sair. Beleza, deve que só tá emperrada. Bem, parece que a nossa única escolha é voltar pra pedir ajuda com a Amélia. Que estranho. Eu vou ver se eu acho alguma coisa para abrir a porta lá de trás. Ela de vez em quando fica emperrada mesmo. Desculpa a inconveniência. E quando ela sai, a energia do lugar parece acabar. E a gente vai até a porta que ela entrou pra ver se ela pode fazer algo sobre. Mas ela tá trancada. E a gente tem que chamar a atenção dela batendo na porta ou chamando ela. Qualquer um dos dois não resulta em nada. Bem, agora é só rezar. Mas ainda assim é estranho que a porta de entrada emperre e nunca consertem. Até porque é a porta mais importante. Mas talvez não tenham dinheiro pra consertar. Então não vamos pensar muito sobre. Mas enquanto a gente espera por ela, vamos dar uma olhada pelo restaurante. Não tem muita coisa que a gente possa fazer mesmo. Então vamos ver se a gente acha uma solução por aqui. Espera aqui. E esse foi a Amélia's Café. Tem outras coisas que você pode fazer no jogo, mas isso vocês vão ter que jogar e descobrir. Já que o jogo é bem daorinha com os quebra-cabeças e um pouco de mistério. Bunny Tail é um jogo que eu acho que poderia ter feito mais. Porque no geral, você vai fazendo só missão atrás de missão enquanto coisas assustadoras acontecem. Mas, ainda assim, é um jogo legalzinho. Com seus segredos e até espaço para teorias e lore. Mas, mesmo assim, eu acho que é um jogo que poderia ter feito mais em questão de gameplay. Até porque parece que eles só jogam sangue e coisas assustadoras na sua cara o tempo inteiro. Mas, eu mesmo assim recomendo. Já que tem algumas outras coisas que eu não consegui colocar no vídeo. A Stereotypical Co-op é um jogo com uma ideia muito boa e com muito potencial. Tipo, cara, o que os desenvolvedores estavam fumando pra pensar nessa ideia? Mas, mesmo sendo uma ideia bem esquisita, extremamente deu certo. O jogo é muito bom no aspecto de terror, e ele não precisa ficar dependendo de jumpscares pra assustar o jogador. Quando eu tava jogando pela primeira vez, e meu personagem começou a dar aqueles tiques, e até começou a ser clonado, isso me pegou muito de surpresa, e eu amo isso. Muitos jogos não exploram muito o avatar do jogador, mas quando exploram, sai um resultado como esse na maioria das vezes. Amélia's Café é um daqueles jogos que você joga uma vez só, tipo Doors, que eu também já comentei aqui no canal. Se você não viu, eu recomendo você ver. Depois desse vídeo, claro. Porém, eu acho que com vários finais que a Amélia's Café traz, não tem muito espaço para só uma jogatina. Até porque você tem que ficar jogando de novo e de novo se quiser todos os finais. Porém, mesmo com isso, é uma experiência que eu recomendaria caso você nunca jogou um jogo nesse estilo. No geral, eu super recomendaria esses jogos para vocês jogarem. Eu vou deixar o link de todos aqui na descrição e tô também planejando trazer jogos fora do Roblox, tipo da Steam ou itch.io. Sério, tem muita coisa para ser explorada lá. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero conseguir explicar bem o que são jogos de terror mímico e dar alguns exemplos bons para vocês. Bem, eu acho que é isso. O meu nome é Rio, e até o próximo clique.